Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e hoje vamos de monólogo novamente. Eu decidi hoje falar sobre o aspecto psicológico das lesões do ligamento cruzado anterior. Durante as últimas semanas eu tenho me engajado novamente nesse tipo de assunto. Foi algo que eu já estudei muito durante a minha graduação, principalmente o aspecto ligado à cinesiofobia, ao medo de retornar ao esporte, e os fatores de confiança que eu tenho tomado tona. E algo me chamou a atenção na semana passada, que foi dois atletas do Real Madrid, principal clube do mundo, romperam o ligamento cruzado anterior. E isso é para você que está aí assistindo, você que está ouvindo, entender que essas lesões podem ocorrer com qualquer um, mesmo nos melhores níveis do esporte, mesmo nas melhores estruturas, os melhores staffs em volta. São coisas que algumas vezes estão fora do nosso controle, então aqui a gente deve atuar justamente naquilo que a gente controla, naquilo que a gente consegue depositar energia e modificar alguma coisa. Os atletas são Courtois, goleiro do Real Madrid, e o Éder Militão, zagueiro e lateral da equipe, zagueiro brasileiro também da seleção brasileira. Um rompeu em um sábado, aliás, um rompeu em uma quinta-feira em um treinamento, e o outro no sábado na estreia pela La Liga, pelo Campeonato Espanhol. São coisas que ocorrem no esporte. E o que me chamou a atenção foi, outro dia eu estava passando, acho que no domingo ou na segunda-feira, passando pelo Instagram, me apareceu uma postagem do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, para quem não sabe, para quem não está inteirado, é o técnico do Real Madrid, inclusive cotado para vir à seleção brasileira. Mas enfim, e o que dizia essa postagem do Carlo Ancelotti? Ele justamente postou uma imagem junto ao Courtois, outra imagem junto ao Éder Militão, dando um certo apoio. E parece pouco, mas para esses atletas é algo que pode fazer a diferença. Isso porque quando o indivíduo está machucado, quando o indivíduo está lesionado, não está fazendo parte do grupo, não faz lá parte da equipe, não está treinando, às vezes ele se sente muito sozinho, ele se sente desamparado, ele não se sente engajado com a equipe, não se sente tão pertencente. E vou citar aqui um exemplo no qual eu já passei nesse sentido. Há 2 anos atrás, eu estava em Brusque, atuava com os atletas da equipe profissional do Brusque, porém em um serviço terceirizado. Os atletas tratavam comigo em um período, em outro período tratavam no clube. E comigo eles tratavam na clínica. E o que acontecia na clínica? Eles eram, entre aspas, abandonados. Inclusive, alguns atletas me relatavam, poxa, estou há tanto tempo tratando aqui, nunca ninguém na comissão técnica veio saber como eu tô, nunca ninguém pergunta sobre mim, parece até que eu não jogo futebol. E o fato disso não ocorrer faz com que o atleta se sinta mais ainda deprimido e ansioso em retornar ao esporte. Ou seja, são coisas que são ruins para o nosso tratamento, é ruim para o atleta performar, isso causa uma pressão em volta dele, no qual ele tem uma dificuldade muito maior em retornar ao esporte. Então, essa postagem que o Ancelotti fez pode parecer algo simples, mas algo que faz sim diferença na confiança do atleta em ele se sentir pertencente ao grupo. Não sei exatamente como funcionam os bastidores do Real Madrid, mas, ao meu ver, olhando aqui de fora, isso me parece muito interessante para esses atletas. Inclusive, desejo melhor recuperação para ambos, que eles possam retornar, que possam retornar à sua antiga performance. Por falar em performance, o principal medo do atleta que rompe o ligamento cruzado anterior é de não retornar ao mesmo nível anterior. É justamente o que eu desejo a esses atletas. E, pasmem, por incrível que pareça, boa parte, geralmente a gente tem alguns estudos aí que trazem, a maioria dos estudos, aliás, traz como a segunda principal causa de não retorno à antiga performance o medo de lesionar novamente o ligamento cruzado anterior. Sim, esse medo, chamado de cinesiofobia, o medo de se movimentar, o medo de fazer algum gesto causador da lesão, é um dos principais motivos do atleta não retornar à antiga performance. Por isso, esses aspectos psicológicos, a geração de componentes que fazem com que o atleta se sinta pertencente ao grupo, são importantes para aumentar a confiança do atleta.
E dentro do tratamento, existem alguns componentes que são importantes para a gente poder aumentar a confiança desse atleta. Primeiro, é fazê-lo entender todo o processo de tratamento. E fazê-lo entender não é falar para ele que o tratamento vai ser difícil. Não é falar para ele que é uma lesão complicada. Não é falar para ele que, poxa, muita gente não volta ao mesmo nível. Isso são pontos que a gente pode falar de uma melhor maneira para não deixar o atleta desanimado, não deixá-lo deprimido. Afinal de contas, ele já está passando por um processo difícil e a forma como a gente passa a informação pode acarretar em uma experiência mais negativa ainda no retorno ao esporte. Depois disso, a elaboração de metas é um fator primordial. E metas, vamos pensar em mini metas, não vamos pensar lá na frente. O que a gente espera em um retorno ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Que esse retorno ao esporte ocorra ali dentro de 9 a 12 meses, ou seja, quase um ano de tratamento. Então não adianta o atleta ficar olhando lá na frente, porque na temporada que vem eu vou voltar, em tal período eu vou voltar, nessa data eu vou voltar. Bom, primeiro ele precisa passar por algumas fases para depois enxergar essa data. É claro que ter um período de prazo mais estipulado, com uma variação ali de dias, de semanas, é interessante. Isso vai gerando para ele uma meta final. Porém, as mini metas precisam ser ultrapassadas. Então, poxa, qual que é a nossa primeira meta aqui nessa primeira semana? É ganhar amplitude, é reduzir o edema. A gente precisa reduzir o edema, ativar o quadríceps para melhorar a marcha. Então, a gente vai tirar as muletas em tal semana. Em tal semana, a gente vai começar a correr, lá pela 12ª. Bom, vamos começar a trabalhar cadeia aberta total lá pelas 12 semanas também. Bom, no 6º mês, nosso objetivo é ter um tanto de força comparado à outra perna. Esses objetivos, essas mini metas elaboradas junto com o atleta, são importantes para fazê-lo engajar com o tratamento. Porque os atletas costumam responder de uma maneira diferente de um para outro, obviamente, por serem pessoas diferentes. Então, alguns vão demandar um pouco mais de atenção, alguns outros vão ser um pouco mais independentes no tratamento. Mas é importante que todos eles tenham claro aquilo que eles precisam fazer. E outro ponto importante é a exposição ao risco. O que é exposição ao risco? Eu acho que eu já falei isso em outro programa, mas imagina você. Bom, com 9 meses eu vou voltar a jogar. Está lá no meu prazo, está lá na minha meta final. Ok, então o atleta passa 9 meses, isso não é muito a realidade dos clubes, né? Mas imagina num ambiente de consultório mais particular, de clínicas ligadas ao ambiente esportivo ou até ortopédicas. Aí o paciente, o cliente, o atleta passa 9 meses dentro do consultório tratando o ligamento cruzado anterior. Deu 9 meses e um dia ele vai jogar futebol. Esse cara tá pronto? Provavelmente não. Provavelmente ele vai ficar muito ansioso, ele não vai depositar nenhuma confiança no joelho dele, porque ele não foi preparado para aquilo. Então, o processo de retorno ao esporte, ele envolve um processo gradual, um processo contínuo, onde o indivíduo vai voltando à participação, vai voltando ao esporte, depois vai voltando à performance. Por isso, existe uma fase de transição. E essa fase de transição, vamos gravar bem isso aqui, tá? Quanto maior o tratamento, ou seja, quanto maior o período afastado, maior vai ser o período de transição para o indivíduo retornar ao esporte. Isso precisa estar muito claro. E o período de transição de um atleta do ligamento cruzado anterior é um período longo, dura em torno aí de 3 meses, às vezes mais. Por quê? Ele ficou muito tempo afastado. Então não basta só ele voltar aos mesmos níveis de condicionamento. Ele precisa de maneira gradual ir sendo exposto ao risco. Risco de maneira controlada, risco de maneira gradual e incrementada, até que a gente tenha um risco total, que é o jogo, que é a competição. E mesmo dentro da competição, o retorno ao esporte ocorre de uma maneira gradual. Quer um exemplo? Recentemente, tem um atleta do Internacional de Porto Alegre que retornou de uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, que é o Gabriel, volante. Gabriel Giroto. Gabriel, em sua estreia, jogou acho que 3 ou 4 minutos, depois jogou mais alguns minutos,
depois jogou mais alguns minutos, até realmente começar como titular uma partida e mesmo assim não completar uma partida inteira. Então o indivíduo não sai da clínica, não sai do departamento médico direto para jogar 90 minutos, direto para voltar totalmente ao esporte. O retorno ao esporte é gradual, mesmo já quando durante uma competição. Isso precisa ser claro. Por quê? Para a gente reduzir as chances de uma nova lesão e para deixar esse atleta o mais pronto possível nos aspectos psicológicos também, para ele retornar ao jogo. Então, alguns pontos são importantes para o atleta se sentir confiante. Primeiro, é fazê-lo pertencer à equipe. Depois, reduzir a cinesiofobia. E ter o amparo, entender que é um momento difícil para ele, que a gente precisa estar ali em volta para prestar uma certa atenção que ele precisa em alguns momentos. E ao final, ao retorno ao esporte, ele precisa entender que isso vai ocorrer de maneira gradual, que aos poucos ele vai retornar à performance. Às vezes, eu vejo uma grande dificuldade, tanto na clínica, tanto com alguns indivíduos de forma online, que a ânsia pela lesão, por entender a lesão, faz buscar muita informação. E o excesso de informação às vezes assusta. Por quê? Relato comum. Poxa, rompi o ligamento cruzado anterior e descobri que muita gente já rompeu também. Outro dia uma paciente me falou isso. E descobri o pior, que muita gente já rompeu de novo ou rompeu o outro. Eu sim, ocorre. Ocorre em mais ou menos 20% dos casos. Mas a gente tenta, a gente faz um tratamento da forma mais segura possível, justamente para evitar isso. Para que esses 20% se tornem 5%, se tornem 2%, que a gente consiga reduzir as chances de uma nova lesão. É por isso que a gente segue um tratamento a partir das práticas baseadas nas evidências. E é por isso que a gente utiliza critérios para alta, por isso que o retorno ao esporte é feito de maneira gradual, de maneira contínua, para fazer o atleta se sentir o mais confiante possível. Porque confiança, veja bem, confiança, ausência de cinesiofobia é também um critério para retorno ao esporte. Bom, pessoal, este foi mais um MovaCast. Hoje um assunto mais reflexivo em torno do aspecto psicológico do retorno ao esporte, do tratamento das lesões do ligamento cruzado anterior, mas que cabe para muitas lesões. Então, eu trouxe assuntos mais relacionados ao ligamento cruzado anterior, mas isso cabe para praticamente todas as lesões. Todo atleta lesionado, especialmente atletas que passam muito tempo lesionado, necessitam de uma certa atenção e de um senso de pertencimento do grupo, dos staffs, da comissão e também dos outros profissionais envolvidos. E além disso, o retorno ao esporte de maneira gradual é a base para fazer com que o atleta retorne de forma segura. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal se você está ouvindo pelo YouTube. Não deixe de seguir nas plataformas de áudio, como Amazon Prime, aliás, como Amazon Music, como Spotify. E não deixe de mandar para aquele seu amigo que já rompeu o ligamento cruzado anterior. E não deixe de mandar para aquele seu colega que costuma tratar ligamento cruzado anterior. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.